Bom dia, meus queridos irmãos, Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que edifica, aquela palavra que engrandece e enobrece o espírito. Sem mais delongas, bora para a leitura do dia. Cafezinho de lei, né? Hoje eu trago para vocês, meus irmãos, o primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, a mensagem de sabedoria de Paulo. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Interessante a gente ver que, mesmo aterrorizado, trêmulo e fraco, Paulo se apoiou na energia crística, se apoiou no Espírito Santo e assim foi levar a palavra. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, pois Paulo era um erudito, formado nas melhores escolas romanas. Ele tinha conhecimento e astúcia para trazer argumentos com fundamentos, argumentos baseados na própria literatura, nas próprias escrituras sagradas, para além de toda a realidade que eles viviam ali. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, a princípio, ele vem trazendo a mensagem de Cristo pura e simples, sem entrar no mérito dos argumentos e nos fundamentos que ele possuía esses argumentos, ele conhecia bem os fundamentos, mas a princípio ele traz a mensagem nua e crua, para que simplesmente a frequência, a vibração, toda aquela energia do Espírito Santo que estava com ele também contagiasse aquelas pessoas. E de certa forma, a partir dali, ele pudesse pegar aqueles que têm um espírito mais amadurecido, aqueles que já estão com a consciência mais expandida, e aí sim poder trabalhar os argumentos, poder trazer para si, para a consciência, todo o fundamento, toda a base que é extremamente sólida e serve de fundação para toda a narrativa de Cristo, para mostrar que ele de fato é o Messias. Mas continuando. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria. A fé não é uma fé tola, muito menos uma fé cega. Ainda mais vinda de Paulo, que tinha toda essa instrução, todo esse conhecimento, ele era um extremo questionador. Vocês pensam que ele de cara chegou e falou, opa, está de acordo com as escrituras, está de acordo as coisas que ele faz aqui, como se explica? Os milagres ninguém explicava, porque de cara estava para muito além da compreensão humana, mas Cristo se mostrava fiel em tudo aquilo que fazia e 100% correspondente com tudo que o judaísmo trazia do Antigo Testamento. Continuando. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Ou seja, não com aquela ciência passageira, como sempre é a série de postulados e filosofias que as pessoas criam, que a sociedade cria, e logo se esvaem como a névoa pela manhã, como a neblina pela manhã. Mas sim com um conhecimento sólido, com a verdade, aquela verdade que sobrevive ao crivo do tempo. Que de fato estamos falando aqui, das escrituras sagradas. O conhecimento para além da humanidade. Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é um mistério de Deus. Seu plano, antes secreto e oculto, embora ele tenha elaborado para a nossa glória, antes do começo do mundo, os governantes desta era, por sua vez, não entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Ou seja, antes das fundações do mundo, antes de criar esse universo aqui, Deus já tinha nosso destino preparado. Antes dele criar todo o nosso reino, esse reino da terra, com os humanos, os animais, os bichos, tudo, ele já havia tido um plano para nós, ele já havia feito tudo isso com um plano para o próprio Yahushua HaMashiach, que todos conhecem como Jesus Cristo. Continuando. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Ou seja, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus veio e nos revelou toda a sua glória. Através de Cristo, ele mostra toda a sua glória para nós, meros humanos mortais aqui na terra, pecadores, sujos, dignos de todo castigo possível, porque de fato nosso coração estava endurecido, mas mesmo assim, tudo isso foi criado para a nossa glória. Percebe? Só que assim como um pai não quer o filho que te ama por obrigação, ele nos deu o livre-arbítrio, irmãos. O pai quer que nós amamos ele por livre e espontânea vontade, ele quer por escolha. Por isso, seres humanos têm total liberdade de escolha. Total liberdade de escolha. Continuando. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Ou seja, lá no nosso íntimo, meus irmãos, lá no nosso íntimo a centelha divina brilha e a gente sabe da verdade. A gente sabe, a gente sente. Nega aquele que escolhe negar ao Criador. A gente tem o livre-arbítrio, meus irmãos. Não ache que, o fulano que vive lá isolado no Himalaia, ou o hindu, ou o índio, ou o inuit lá no Alasca, esses não sabem da verdade, então não podem ser julgados. A alma humana intrinsecamente vem com a verdade. O livre-arbítrio te permite fazer escolhas. Meus irmãos, as culturas são diversas, estão sempre em metamorfose, está mudando constantemente o tempo todo, mas a verdade, ela vem à tona sempre. O amadurecimento do espírito, uma hora te cobra, mas a escolha é individual. Cada um escolhe o que fazer a partir do momento que começa a elucidar a respeito da verdade, porque na nossa alma está intrínseca essa verdade. Continuando. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Gratuitamente. Como um pai que fornece todos os recursos para o filho. Recebemos tudo gratuitamente. E ainda assim com toda a liberdade de escolha, de continuar ao lado do pai ou de servir ao mundo, de correr pelo mundo. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que foram ensinadas pelo Espírito. Percebe que uma vez que você se conecta ao Espírito de Deus, é uma frequência, meus irmãos, é uma frequência, é energia, é frequência, é vibração. Uma vez que a gente entra nessa frequência, tudo nos é dado, inclusive a verdade, a sabedoria, o conhecimento, para poder interpretar esse mundo, para poder enxergar esse mundo na sua realidade, na sua íntegra. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhe dizemos isto, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Ou seja, a nossa essência, a nossa real essência é espiritual. Se a gente estivesse aqui sem a carne agora, só o Espírito, eu sentiria fome, sede, frio, porque a minha real, com muito mais intensidade até, porque a minha real essência é o Espírito. A carne, ela de certa forma até amortece para que possamos lidar com esse livre-arbítrio aqui na matéria, aqui na terceira dimensão. Obtemos esse invólucro de carne e osso, esse corpo material,
para podermos agir aqui e aprendermos com o nosso livre-arbítrio, meus irmãos. Pois se estivéssemos em espírito, com tudo mais intensidade, a nossa frieza e a nossa perversidade já haveria nos matado, nos traumatizado, nos aterrorizado. Graças a Deus é dessa forma. Graças a Deus temos uma vida inteira para poder aprender, poder buscar a verdade, poder desfrutar da melhor forma possível desse livre-arbítrio. Continuando. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz. Ou seja, se você estiver na vibração da carne, na vibração deste mundo, nas coisas terrenas, conectado às coisas terrenas, a verdade é que você não vai compreender as coisas do Espírito, você vai estar cego para isso, e a intenção dos controladores desse mundo é justamente que você fique cada vez mais em sintonia com as coisas terrenas e distante das coisas do Espírito. Pois as coisas terrenas te mantêm cativo, te mantêm escravo. Mas as coisas do Espírito são a verdade eterna e o todo. As coisas daqui que nos prende como escravos são como ilusão, meus irmãos. É uma ilusão a qual a gente se prende, a gente entra nessas frequências por negar a verdade. Quanto mais buscamos a verdade, mais a gente se conecta com essa frequência, mais ela nos é revelada. E mais a gente se conecta e mais verdades são reveladas. E isso vai se tornando cada vez maior. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois, quem conhece os pensamentos do Senhor? Uma vez, meus irmãos, que vocês deixam se conectar pelo Espírito, em verdade vos digo, a maioria das pessoas estão conectadas às coisas desse mundo, estão na frequência desse mundo, frequências baixas, agindo por instinto, como um animal ferido tentando sobreviver. Quanto mais alta frequência que você se conecta, mais perto do Espírito você está. Quanto mais perto do Espírito você está, mais você age em ressonância com todo este universo, com toda a realidade intrínseca que é espiritual. Mas as pessoas que estão vivendo na materialidade pura e simples, 100% ali no mundo material, sem conseguir enxergar o lado espiritual, quando olharem para ti, vão achar que você é louco. Você perceba isso, é um ótimo indicador. Se as pessoas ao seu redor começam a achar que você tá ficando louco, tá maluco, pirou de vez, e você tá buscando a Deus com sinceridade, meus irmãos, saiba que isso é um excelente sinal. É um sinal de que você está dissonante desse mundo louco. Continuando. Quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Que nem Jó, né? Quando Jó começa a questionar, por que faz isso comigo? Eu fiz tudo certo, eu não sei o quê. E aí Deus aparece para ele: Jó, você quer me ensinar? Tô aqui, me ensine o Criador. Você sabe as medidas do mundo? Você sabe como as bases foram fundadas desse reino? Você sabe como os céus se estenderam com pergaminhos? Você sabe como o firmamento foi colocado? Como atuam as forças deste mundo? Onde começa e onde termina o vento? Jó fica calado, né? Porque Jó tinha plena consciência de que falou besteira. Poxa, eu não sei de nada, o que eu estou questionando o Criador aqui? Mas nós, irmãos, nós temos a Cristo. E pela fé em Cristo a verdade nos é revelada. Mas a verdade de Deus parece loucura para a mente humana. A verdade de Deus parece loucura para a mente humana. Então eu volto a te dizer, qual cultura você está vivendo? Você está vivendo a cultura da Babilônia ou você está vivendo a cultura de Deus? Porque a cultura de Deus, revelada por Cristo, cujo nome é hebraico é Yahushua HaMashiach, de fato é loucura para o ser humano, principalmente o contemporâneo. Os apóstolos que viveram com Cristo,
quando entraram na frequência dele, Cristo falou: agora eu vou os enviar em meu nome para que vocês façam milagres e espalhem a palavra a toda criatura. Correto? Não é isso que devíamos fazer também? Levar a palavra a toda criatura, uma vez que nos conectamos a Cristo da mesma forma que os apóstolos se conectaram naquela época? Muito bem, perfeito. Qual foi a instrução que Cristo deu para os apóstolos irem e levarem a palavra a toda criatura? Alguns segundos para pensarem ali. Exatamente, meus irmãos, não sei se chegaram na conclusão, mas se não chega, eu explico. Jesus vira para eles e fala o seguinte: vocês vão com a roupa do corpo. Não quero que levem dinheiro, não quero que levem nenhuma muda de roupa extra. E detalhe, contemporâneo a eles, a filosofia romana, a filosofia grega, já tinha se expandido ali, e tinha correntes filosóficas que pregavam a humildade. E uma das que era, eu não lembro qual corrente, que era a que pregava mais humildade, onde ela mandava seus filósofos percorrerem a região lá pregando a filosofia, levando apenas uma muda de roupa e um par de sandálias extra. Jesus vai além. Jesus fala que não é para levar nada, nem uma muda de roupa extra, nem uma sandália extra. Vá com a roupa do corpo. E digo mais, se eles chegarem em algum lugar, pregarem a palavra, levarem o evangelho de Cristo e aquele lugar rejeitar a palavra ou não os acolherem, tire até a poeira do seu corpo e saia daquele lugar. Não fique nem mais um dia. Tire até a poeira, não leva nem a poeira, com dirá levar recursos. Fala para alguém hoje sair no mundo pregando a palavra sem recursos, confiando no dia a dia, basta as preocupações de hoje. O amanhã trará suas próprias inquietações. Vai no mundo, vai pregar a palavra, levar a toda criatura, confiando que Deus vai te prover o almoço na hora do almoço, que Ele vai te prover a janta na hora da janta. E se você ficar sem comer, é porque era o melhor você ficar sem comer. E quando vier o alimento, é porque era a melhor hora do alimento. Isso é 100% de fé. Isso é a verdadeira obra da fé. Isso foi o que os apóstolos fizeram. Se falar isso, larga seu apartamento, larga sua casa, vá agora, saia para pregar o evangelho. Ou deixe sua família esperando, vá pregar o evangelho, depois volte para sua família. Mas vá da forma que os apóstolos foram. Vá da forma que Jesus ensinou. Porque Jesus podia falar, vamos trabalhar um mesinho aqui, vamos juntar um capital, e aí a gente vai sair pregando, usando esse capital para ir comprando comida e tal, se hospedando nas hospedarias, e assim a gente vai pregando o evangelho ao máximo de pessoas possíveis. Mas ele não falou isso, meus irmãos. Por que você acha que você tem que fazer isso? Por que as igrejas usam de uma mentira, que é o dízimo, para poder captar recursos, pois não tem nenhum pingo de fé, não tem um grão de mostarda de fé? Porque em verdade vos digo, os levitas trabalhavam pra caramba. Os levitas tinham que assar quilos e quilos de carne. Eles tinham que cuidar de todo o templo, fazer toda a estrutura, cuidar da manutenção, fazer os trabalhos dos rituais. Eles tinham muito trabalho. E os levitas não tinham propriedade privada. Por que eu estou falando dos levitas? Porque o dízimo era para os levitas. Nem mais, não era para a tribo de Davi, não era para a tribo de Judá, não era para a tribo de sei lá das quantas, era para os levitas, era para uma tribo que não possuía propriedade privada, que era responsável pelo templo. Vamos lá, a gente não precisa mais de sacrifício, a gente não precisa mais de templo, o templo do Senhor é o nosso próprio corpo, a gente se comunica com Ele de onde estiver, ou seja, não tem mais sacrifício, muito menos tribo dos levitas, não existe mais uma unidade tribo dos levitas, então não existe o dízimo, e o dízimo para os levitas era dado em forma de trigo, azeite, alimento, não era moeda, não era dinheiro. Totalmente absurdo falar que dízimo é uma contribuição que todo aquele cristão deve dar para a igreja construir sua obra, sendo que a obra da igreja deveria ser pela fé, assim como os apóstolos.
Deveria ser pelo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, levando da forma como Jesus instruiu, porque Jesus estava errado então. Jesus instruiu de uma forma, mas não, a gente acha melhor fazer da nossa forma, porque a minha mente racional é mais sábia que Deus. Se a gente só conhece a mente de Deus por causa de Jesus Cristo, meus irmãos. Volto a dizer, a mensagem de Cristo é loucura para quem pensa da forma humana, para quem está na frequência do mundo, para quem está apegado às coisas materiais. Para quem se apegou às coisas materiais, esqueça. Você vai ressoar a frequência material. Tudo que você procurar vai ser as coisas desse mundo. Você não vai ter olhos para o Espírito. Percebe? O quão perfeita é a Bíblia e o quão certa ela está quando diz: nos dias do juízo final, quando as dores do parto começarem, que é o que estamos vivendo agora, Mateus 24, as dores do parto, as pessoas estarão como nos dias de Noé, preocupada com festas, casamentos, jantares, almoços, sei lá mais das quantas, porque estão cegas para as coisas do Espírito. É isso, meus irmãos. A sabedoria de Deus é loucura para o homem que está aqui apegado às coisas desse mundo, que são, fugazes. Passa assim, no estalar de dedo, se foi tudo. 80 anos de miséria não é nada perto de uma eternidade de miséria longe de Deus. E miséria que eu digo do ponto de vista humano, que é tipo abrir mão de coisas materiais, dessa segurança, dessa lógica, para buscar as coisas do Espírito. Porque a real mesmo, é que a partir do momento que a gente tiver um grão de mostarda de fé para agir da maneira como Cristo instruiu, Deus dá vida e vida em abundância. Abundância, meus irmãos, não miséria, abundância. Só que abundância de tudo. De tudo. Dinheiro é a coisa mais barata que temos. Abundância de tudo custa muito mais, está muito além do dinheiro, é muito maior. Então, se você tem uma ambição sem medida. Busque o máximo. Qual é o máximo? Qual é o ápice? Qual é o topo do topo do topo? Yahushua HaMashiach. Só que a galera se confunde com um monte de vale achando que é topo, buscando um monte de buraco achando que está subindo para o topo. Que topo é esse, meu irmão? Topo ilusório, que você chega lá e só sente mais necessidade, que você chega lá e está com mais fome ainda, com mais sede ainda. O único que sacia a fome, o único que sacia a sede é Yahushua HaMashiach, pois ele nos apresentou a mente de Deus, ele nos conectou ao Criador de volta. E eu sei, são palavras que agora, para quem escuta isso pela primeira vez, fala: poxa, isso é loucura, como eu vou deixar minha família aqui e sair a esmo pregando o evangelho a toda criatura, seguindo minha intuição e o meu coração e tentando agir conforme Deus nos instruiu, dando a cara a tapa. Se alguém me pedir a capa, eu dou também a sandália. Se alguém me pedir para caminhar 1 milha, eu caminho 2. Como eu vou fazer isso no mundo de hoje? Eu preciso correr atrás dos meus sonhos, eu preciso construir minha carreira, eu preciso fazer não sei o que, eu preciso construir meu império. É isso, meus irmãos, é a corrente filosófica greco-romana, que veio dos egípcios, que veio dos pré-diluvianos, que veio dos anjos caídos. É essa corrente imperialista, de eu vou construir meu império e dominar outras pessoas, porque eu estou me sentindo tão vazio, que eu quero sugar a energia das outras pessoas através da dominância, para ver se isso me preenche. Mas não vai preencher, meus irmãos. Você vai chegar lá, se você for muito frio, muito bom naquilo que faz, você vai chegar lá na dominância de um estado, de um país, de uma população, e vai ver que o vazio continua. E você vai ter que fazer mais e dominar mais. E aí vai chegar no ponto que nós estamos hoje. Putin do lado colocando ogiva nuclear, a Ucrânia do outro armando um míssil que é em parceria com os Estados Unidos, fazendo uma coligação então com a OTAN, criando um rebuliço mundial. Por conta de quê? Porque querem saciar essa fome e sede de poder. Porque esses abandonaram o Criador. Eles foram postos diante da verdade, diante de Jesus Cristo, e o rejeitaram. Rejeitaram a Cristo. Todos temos o livre-arbítrio, meus irmãos. Todos temos o livre-arbítrio. Mas você
pode escolher. Você vai querer tentar saciar sua sede e sua fome com as coisas do mundo, como Satanás e seus discípulos vêm tentando, e pelo visto não conseguem. Tem a ilusão de que um dia vão chegar lá, parece que a mente deles não, eu criei o mundo que eu criei, olha essas cidades, olha esses aviões, carros, máquinas, o CERN, colisor de partículas, foguetes espaciais, sei lá mais da quanta, olha tudo que a gente criou através da sabedoria. A gente vai saciar a fome e a sede e conseguir a vida eterna através da ciência. Não vai, esqueça, acorda tu que dormes, desperta para a verdade. Sabedoria do homem é loucura para Deus, tudo isso aqui é uma loucura, um grande devaneio, e eu enxergo isso cada vez mais. Eu agradeço a Deus todos os dias por me dar esse discernimento, porque eu olho para tudo isso e falo, qual o objetivo disso quando tem gente passando fome? Qual o objetivo de querer ir para Marte enquanto tem gente cagando no rio, tomando água de esgoto e não tem nem o de comer direito? Qual é o intuito disso? As pessoas vivendo na total cobiça. Essas construções tecnológicas gerando mais ganância nos seres humanos, fazendo os pobres cobiçarem cada vez mais e se afundarem mais na miséria. Filha da mãe, uma miséria fodida. Nenhum justo há de mendigar o pão, mas esse mundo fomenta a injustiça e os miseráveis ficam querendo ser os opressores e aí se tornam mais injustos e se tornam mais miseráveis ainda. Meus irmãos, a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Então que sejamos chamados de loucos, malucos, pirados, que a galera olha e fala, ixi, aquele ali pirou. Eu vou olhar e vou falar, que maravilha, é isso, estou no caminho agora. E uma paz absurda, meus irmãos, uma paz absoluta. E essa é a mensagem de hoje, espero que possa ter tocado o seu coração, que as palavras cheguem aonde tem que chegar. E eu vou falar a real, é só o começo, hein, família? Essa loucura tá só começando. Forte abraço, Shabbat Shalom, bom final de semana a todos.